Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Batalha das Ações. Chegamos no número 15 e hoje nós vamos falar dos bancões. Mas antes, agradecer os mais de 830 inscritos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo. E também ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que as informações e materiais disponibilizadas neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação e aconselhamento para investimento, e a tomada de decisão é de única e exclusiva minha e sua, os investidores. Para você que não conhece a nossa Batalha das Ações, nós temos algumas regras. As disputas se dão através de critérios fundamentalistas e econômicos das empresas. As ações de cada empresa avaliadas aqui são aquelas mais líquidas, então pode ser preferenciais, ordinárias ou units. E alguns indicadores fundamentalistas e econômicos que levam em consideração o preço da ação podem estar alterados dependendo de quando você assistir esse vídeo. Para cada critério que a gente vai avaliar aqui, o vencedor recebe 3 pontos, o segundo colocado ganha 2 pontos e o terceiro colocado leva 1 pontinho. Vamos conhecer os nossos participantes de hoje? Nós temos o Banco do Brasil através da sua ação ordinária BBAS3 a R$ 32,62. Nós temos o Santander através da sua Unity SAMB11 a R$ 29,00. Nós temos o Bradesco através da sua ação preferencial BBDC4 a R$ 20,75. E nós temos o Banco Itaú também através da sua ação preferencial ITUB4 a R$ 24,12. Vamos ver qual é o melhor banco? Primeiro parâmetro é o preço sobre lucro, saber o quanto uma empresa está cara com relação aos lucros que ela apresenta. O Banco do Brasil é o mais descontado, a 5,4 vezes lucro. Santander negociará 7 vezes lucro. Bradesco a 11 vezes e Itaú a 12,4 vezes. Sendo assim, então, o Banco do Brasil recebe o primeiro lugar, seguido pelo Santander e em terceiro o Bradesco. O critério do segundo round é o preço sobre o valor patrimonial, quanto que uma ação está cara ou barata com relação a tudo aquilo que ela tem de patrimônio, agências, móveis, caixas eletrônicos e tudo mais. Banco do Brasil, no momento, é o único banco que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, 0,89. Santander negociado a 1 vezes, Bradesco negociado a 1,3 vezes e Itaú negociado a 1,8 vezes. Que faz, então, que o Banco do Brasil também receba o primeiro lugar nesse critério, seguido pelo Santander e, em terceiro, o Bradesco. No terceiro round, nós temos o valor de mercado de cada banco, que é nada mais nada menos do que o valor das ações multiplicado pela quantidade das ações. Então, o Banco do Brasil tem um valor de mercado de 93 bilhões, Santander 108 bilhões, Bradesco 177 bilhões e o Itaú é o banco com maior valor de mercado, recebendo o primeiro lugar com 231 bilhões, seguido do Bradesco e em terceiro o Santander. No quarto round nós temos a relação passivos por ativos. Nós podemos notar aí como os valores estão abaixo de 1, todos os bancos têm mais ativos do que passivos. O Banco do Brasil tem uma relação de 0,94, Santander 0,88, Bradesco 0,90 e Itaú 0,93. Nesse caso, quanto menor essa relação, mais ativos do que passivos. Então, o Santander fica em primeiro lugar, seguido do Banco Bradesco e em terceiro o Itaú. No quinto round, nós temos a margem líquida. O Banco do Brasil tem uma margem de 12,47% dos seus serviços, Santander tem a melhor margem com 22%, Bradesco 15% e Itaú a menor margem com 9%, sendo assim, então, Santander em primeiro, Bradesco em segundo e Banco do Brasil em terceiro. O sexto round traz o patrimônio líquido, que é aquela relação entre os ativos circulantes e não circulantes, menos os passivos circulantes e não circulantes. Portanto, a relação ativo menos passivo, nós temos o patrimônio líquido. O Banco do Brasil apresenta um patrimônio líquido de 105 bilhões, Santander 100 bilhões, Bradesco 175 bilhões e Itaú 131 bilhões. Portanto, Bradesco em primeiro, Itaú em segundo e Banco do Brasil em terceiro. No sétimo round, nós temos o retorno sobre o capital investido. Banco do Brasil tem um ROI de 16,3%, Santander 15,14%, Bradesco menor ROI 11,99% e Itaú 14,44%. Sendo assim, então, Banco do Brasil em primeiro, Santander em segundo e Itaú em terceiro. No oitavo round, nós temos a média de crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Banco do Brasil, em média, cresceu 7,20%, Santander, os lucros cresceram 23%, quase 24%, Bradesco apresentou um crescimento de 6,55% e o Itaú, menor crescimento, 4,93%. E então o Santander recebe o primeiro lugar nesse critério, seguido pelo Banco do Brasil e em terceiro o Bradesco. Agora no nono round, com relação às receitas, como elas cresceram nos últimos 5 anos. O Banco do Brasil viu suas receitas diminuírem 2,33%. O Santander aumentou 4,33%, o Banco Bradesco 4,51% e o Itaú 8,39%, portanto recebendo o primeiro lugar nesse quesito, seguido pelo Banco Bradesco e em terceiro o Santander. Só aqui uma observação rápida, se nós tivermos aqui, para o Santander, 23% de aumento nos lucros, em contrapartida um aumento das receitas de 4,33%, nós podemos ver que o Santander muito provavelmente diminuiu os custos operacionais
para ter um aumento grande no lucro sem que a receita acompanhasse esse crescimento. Apenas uma análise aqui para você pensar um pouquinho. Então, no 10º round, nós temos o segmento de listagem. O Banco do Brasil está no novo mercado, o Santander está no nível tradicional e Bradesco e Itaú estão no nível 1. Portanto, Banco do Brasil recebe o primeiro lugar, Bradesco e Itaú empatados no segundo lugar e o Santander recebe aí o terceiro lugar. Lembrando que o Banco do Brasil só tem ações ordinárias, Bradesco e Itaú têm ações ordinárias e preferenciais, e o Santander tem ação ordinária, preferencial e a Unity, cuja composição é de uma ação preferencial e uma ação ordinária. O 11º round é o Free Float, a quantidade de ações livres para negociação na Bolsa de Valores. Banco do Brasil tem quase 45% de Free Float, a Unity do Santander tem apenas 9,86% de Free Float, Bradesco 62% e Banco Itaú 52%. Portanto, o Bradesco nesse caso recebe primeiro lugar, seguido do Itaú e em terceiro o Banco do Brasil. O 12º round traz o lucro por ação. Se após um ano você investisse nas empresas, quanto que elas lhe trariam de retorno? Banco do Brasil lhe traria quase R$ 6,00 de retorno, o Santander quase R$ 4,10, Bradesco R$ 1,83 e o Itaú R$ 1,94. Sendo assim, então, o Banco do Brasil recebe primeiro lugar, seguido do Santander e em terceiro o Itaú. No 13º round nós temos o Dividend Yield, a quantidade de dividendos pagos nos últimos 12 meses com relação ao preço da ação. Banco do Brasil 5,6%, Santander 9,6%, Bradesco 9,10% e Itaú 5,30%. Portanto, Santander em primeiro, Bradescão em segundo e Banco do Brasil em terceiro. Lembrando que assista esse vídeo até o final porque daqui a pouco tem a classificação, já analisamos mais de 60 empresas aqui. Banco do Brasil 21 pontos, Santander 23 pontos, Bradesco empatado com o Banco do Brasil 21 pontos e Itaú 15 pontos. Portanto, fica aí o Santander em primeiro lugar, empatados Banco do Brasil e Bradesco e em terceiro fica o Itaú. Vamos ver a classificação então? Já analisamos aqui 60 empresas, hein? Graziotin ainda está em primeiro, 32 pontos. Sanepar e Transmissão Paulista, 30 pontos. Enalta, TIM, Magazine Luiza, 29. Banco ABC, Trisul, BR Properties, 28. Ser Educacional, Lojas Americanas, PetroRio, Exetec e MRV, 27 pontos. Eduque, Vive, Cirela, 26 pontos. BB Seguridade, 25 pontos. TOTS e Sinqia, 24. Copasa, Lojas Renner e agora o Santander, 23 pontos. Marfrig, 22. JBS, Brasil Foods e agora Banco do Brasil e Bradesco, 21 pontos. Taesa, Sul América e Gereissati, 20 pontos. Riachuelo e São Carlos, 19 pontos. Banco Pan, BMG, Cosan, Lynx e Cogna, 18 pontos. Engie, Sabesp, IRB, Porto Seguro, Minerva, Multiplan, Localweb, 17. Gafisa, 16. B2W, Moura do B, Anima Educação e agora Itaú, 15 pontos. Elbor, Tecnisa e Via Varejo, 13 pontos. Banco Inter e Oi, 12 pontos. Telebrás, 10. C&A, 11. AES, Tietê e Petrobras, 9 pontos. E Marisa, Lanterninha, 6 pontos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp e Telegram. Escreva aí nos comentários quais outras batalhas vocês querem ver aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!